que a gente possa dar início à nossa reunião de hoje. A gente agradece, né, mais uma vez a todo o plano espiritual aqui presente, que estão muito envolvidos no nosso trabalho em aliança. Pedimos sempre esse amparo, essa proteção e esse amor que nos liga e nos fortalece. Para a primeira questão sobre orientação, sintonizarmos a harmonia entre os coordenadores regionais e o Conselho. Nesse momento estamos discutindo e revendo o papel dos coordenadores regionais e também do Conselho. E para a próxima reunião do Conselho, isso vai ser um assunto muito importante, né, para que eles possam discutir sobre calendário, sobre os papéis dos regionais, sobre os papéis do Conselho. Então nós pedimos nesse instante alguma orientação sobre esse assunto que estamos discutindo no momento. O que me vem que essa harmonização tem que ser buscada entre os próprios integrantes de todas essas funções. Que isso é dever de cada um, de se ligarem como irmãos e trabalhar por uma causa comum. Confirmo. Porque sem isso não adianta levar novas pautas. Eu confirmo também. De imediato, eu veio assim, evitar a parcialidade. E eu senti que a minha cabeça, espiritual deve ser, foi levada para um lado só. Aí eu falei, mas o que será isso aí, né? Não entendi. Aí o mentor falou que as pessoas têm as ideias, são muito rígidas do seu lado, ficam voltadas para um lado só, não conseguem ver o lado do outro. Então isso tem que ser evitado. Diz que o movimento é mais importante do que o que cada um acha que deve ser, né? Então, quando for discutir qualquer coisa em termos do movimento, lembrar dos valores da aliança, né? Que isso aí não é uma teoria, não é uma filosofia somente, né? Então, a grande questão é levar em conta o movimento, a importância do movimento em si, e não o que cada um acha sobre determinado assunto, né? Essa coisa que se acha, ela não está de acordo com o movimento, com que o movimento, os valores do movimento, então isso deve ser revisto. Complementando isso, vem uma frase assim para mim: dar menos importância à própria opinião, né, no sentido de realizar um trabalho realmente coletivo. O que importa, o mais importante, é a coletividade que forma a aliança. Eu confirmo. Confirmo. Combater, nesse mesmo sentido, o personalismo, porque existem diversas equipes até que vão comparecer nessa reunião, que são equipes voltadas assim para o crescimento, para as novas metas, assim, o futuro da aliança, e que confiam e esperam muito dos encarnados, mas que precisam de uma receptividade, um terreno propício. Então, o sentido do combate ao personalismo é para se sair disso tentando, com o esforço de cada um, ser mais fraterno. E seria uma maneira de legitimar o que se prega em termos de fraternidade para a nova era. O importante não são as diferenças.
Diferenças, não tem que ficar discutindo diferenças, tem que se discutir o que é que se tem em comum, né? Porque se fosse discutir as diferenças, isso não vai acabar nunca mais. Então, o que é que existe de comum? O que é que se pensa que pode somar, né? Lembrar que o que se pensa em comum soma, né? O que existe de comum em termos de pensamento e de ideias soma. As diferenças subtrai, diminui. Esse é o raciocínio. Eu confirmo que foco é o que há em comum. Para confirmar e explicar melhor, né, aquele sentido de virar de um lado, foi apresentado assim como se fosse uma torre, né? Ela vai até em cima e termina num pico. E eles falaram, a parte de baixo está bem firme, aliança o seu objetivo, no trabalho, na boa vontade. Agora, em cima, né, que é a cabeça, né, ela também está um pouco virada para um lado só. Então, tomar cuidado, porque se virar mais, vai refletir até na estrutura. Confirmo. Essa questão de ficar apegado a determinadas opiniões é tão importante, porque quando o foco está alterado, deslocado daquilo que ele deve ser, compromete toda a estrutura de trabalho que foi criada. Então, essa é uma questão fundamental das pessoas, dos participantes, dos regionais, refletirem profundamente sobre isso. Eu confirmo tudo. E para se perguntar por que essas lideranças, por que elas estão tão apegadas a determinados conceitos, com medo do chamado que estão recebendo. Então, que pensar que espiritualmente também vão responder por isso. Que o momento agora desse esforço coletivo de avançar cada vez mais, visando o bem comum. Então, aquele que segurar, ele é responsável, de certa forma, individualmente, né? Assim, é como se fosse se afinizar com outros. Eu não sei, alguém está me dizendo assim. Irá se afinizar com outros planos de trabalho que não os nossos. Eu confirmo isso, e tem uma equipe espiritual muito atenta, voltada, que foi designada para acompanhar essa discussão, né? Ela exterioriza assim uma grande atenção, não vou dizer preocupação, porque não tem uma conotação negativa, tem uma atenção muito profunda, muito dedicada à realização desse encontro, porque realmente precisa haver uma correção de rumos dentro daquilo que foi falado até agora, que é a questão do foco no comum, no que une a todos, porque é como se a estrutura estivesse sendo ameaçada. Então, da parte do plano espiritual tem grande seriedade em relação a isso. Acho que a palavra melhor é essa, não é preocupação, é seriedade, uma grande seriedade. E eles estão aguardando que o plano encarnado, os companheiros encarnados, despertem para essa seriedade, porque o foco na própria opinião, na defesa dos seus próprios conceitos, está impedindo que os encarnados vejam a seriedade desse trabalho. Porque fica focado no que é menor, que é a opinião individual. E compromete o trabalho como um todo. Eu não sei, eu vejo que tem uma influência espiritual. Eu confio. É necessário levar para um trabalho assim de... Confirma,
tipo de assédio assim, do plano inferior às lideranças, reforçando esse apego, o medo, a dificuldade do avanço. Mas é no sentido do entrave, porque a proposta espiritual é muito grande. As equipes que estão se associando aí para prestar e estarão presentes nessa, não sei quando isso vai ser discutido, nessa próxima reunião, várias equipes espirituais estarão presentes, já estão desde já inspirando os encarnados. E por isso mesmo há esse tipo de assédio. Então, muitas vibrações, o plano espiritual que está pedindo para essa próxima reunião do Conselho, e muito fortalecimento para cada um, que é necessário. Eu confirmo isso aí, porque tá vendo assim, é impossível conseguir destruir um sistema desse tipo, né? Porque o plano espiritual superior que cuida disso tem uma força muito grande. Mas o plano espiritual inferior, eles podem colocar dificuldades, né? Então, essas coisas que eles estão procurando trabalhar, colocar dificuldades, porque não dá para... Ou seja, quanto mais atrasar isso aí, quanto mais colocar dificuldades, para eles melhor, porque acabar realmente ele não tem a mínima condições para isso, né? De destruir um trabalho dessa natureza. Mas entrave, eles conseguem fazer isso aí, até porque é ação sobre lideranças, né? Então tem uma ação sobre lideranças, para justamente desenvolver apegos, vaidades, essa coisa toda. Então, em cima disso aí, é preciso que haja um trabalho de vibrações, de, sei lá, um negócio mais assim desse tipo, né? Não um nível de desobsessão, né? Não é isso mesmo, mas provavelmente de vibrações pelo encontro e principalmente por todos aqueles que vão participar, né, disso aí, para que a mente fique mais aberta para o coletivo, para os valores que vai se discutir. Vejo que o local já está sendo trabalhado. Também capto assim que é hora de uma convocação das lideranças para refletir sobre a maturidade do movimento, porque o momento espiritual pede, o momento espiritual do nosso planeta pede. E aliança significa muito dentro desse panorama assim, planetário. E que não se pode perder tempo com lamentações de coisas que deram certo no passado, que por isso mesmo foram muito boas, mas que agora é hora de avançar com novas propostas. Confio. Se vê aí o seguinte, né? Existe assim em alguns segmentos medo, né? Assim de avançar, entendeu? O pessoal está como se tivesse apegado a valores ainda do passado e, como foi dito, foram bons. E não significa dizer que eles perderam o valor, mas é preciso novas ideias, novos pensamentos para poder avançar. E tem pessoas que estão sendo covardes mesmo, estão com medo. Isso aí, o nome disso não é medo, é covardia. Eu confirmo esse medo, intimamente temos, assim, vários companheiros com medo desse processo, então se acomodam, né, como defesa, defendendo as suas convicções pessoais, porque sentem que estão sendo chamados. E isso reaviva compromissos antigos de evolução mesmo. Então, algumas pessoas estão se agarrando assim, como se fossem tábuas de salvação,
com medo de naufragar através da religião, como já aconteceu no passado. E complementando, reforçado a ideia das vibrações justamente por isso, porque essas pessoas estão em sofrimento ao fazer isso. Elas sentem intimamente o chamado, mas têm medo de dar aquele passo à frente. Então, nesse sentido que as vibrações devem ser muito fraternas, para elas sentirem sustentação moral de poderem se desapegar. É um momento doloroso de desapego, necessário para que haja o avanço, e também faz parte da condição humana sentir esse acovardamento. Então, as vibrações devem ser todas nesse sentido, de eles estão capacitados a dar esse passo. Eles precisam acreditar que eles estão capacitados. O plano espiritual confia neles, porque eles estão capacitados a dar esse passo. E eles precisam ter reforço para eles mesmos acreditarem que são capazes. Está vendo uma imagem assim, né? Você tem todo o pessoal dessas lideranças assim, seguindo avante, né, na frente, com todo o pessoal que segue o movimento da aliança, nos centros, essa coisa toda, vindo atrás, né? Isso na estrada. E na estrada aparece, por exemplo, obstáculos, só que em cima desse grupo, na frente, bem em cima, eu estou vendo um arcanjo, uma coisa desse tipo, uma entidade desse tipo, com a espada lançando fogo e destruindo todos esses obstáculos, né? Quer dizer, é como se fosse uma espada que lançasse assim aqueles raios que limpa o caminho e abre, e a estrada vai sendo aberta por essa entidade para que todos possam seguir sem nenhum problema. Então não tem que ter medo, né? Porque a proteção é muito grande, né? Eu estou vendo a entidade de uma capacidade angelical assim impressionante, está muito acima das coisas, né? E jogando exatamente essa espada assim em direção, a coisa dessa espada saindo mesmo como se fosse raios assim que destrói tudo e limpa o caminho, né? Retirando todos os obstáculos. Então não tem por que ter medo, não tem por que temer, né? Esses entraves que somos nós que estamos criando esses entraves, porque nós estamos dando abertura para que entidades espirituais prejudiquem a nós mesmos, né? Então nós não temos que se preocupar assim, com isso aí, acreditar, confiar, e que não vai dar errado, né? Mesmo que se tome determinadas mudanças, que se façam determinadas mudanças, que essas mudanças dê algum problema, mas vai seguir adiante, se volta, se retorna, se refaz novamente o caminho. É isso aí que a entidade está deixando bem claro. Olha, o caminho está aberto, eu estou abrindo aí, né? Eu concordo quando foi falado que a proteção ao movimento, né, da espiritualidade superior é muito grande, mas o assédio é individual, o assédio da espiritualidade inferior é individual. E aí tem que se tomar cuidado, né? E aí tem que fazer essas vibrações para as pessoas do movimento se cuidarem e não ir para essas reuniões tão armados como elas costumam ir, de individualidade. Como já foi falado, né, a vibração. Tem que ter muita vibração para que haja essa pacificação entre todos os componentes aí. Porque aí não há nenhuma força negativa que vai conseguir destruir o trabalho. Eu confirmo, é fazer um chamamento para... Porque são pessoas de boa vontade, esforçados, apenas essa divergência que tem, que muitos são muito apegados aos procedimentos do passado, que não... Nós avançamos muito, nós estamos numa época totalmente diferente, tudo mudou. E às vezes nós não queremos mudar uma vírgula naquilo que foi feito no passado. E mudar, e não no sentido de alterar a essência, mas a forma. Hoje a forma é outra, então parece que as divergências vêm daí, viu?
Eu confirmo. A não aceitação de que nós estamos numa nova era. Confio. Porque a pessoa pensa que mudar alguma coisa é alterar a essência, não vai ser alterar a essência, de jeito nenhum, senão não seria espiritismo, mas é alterar a forma. Então precisava entendimento disso. Isso a gente só consegue mesmo vibrando. Na verdade, Tapina, assim, é um chamamento para que todas as casas, o máximo de casas possíveis, né, nas suas vibrações às quintas-feiras, nas vibrações de trabalhos das 22 horas, seja feita uma vibração em torno disso aí, né? Em torno das lideranças da aliança, não especificamente somente do encontro, né? O encontro direcionar vibrações para o encontro, mas complementando para que todos aqueles que têm lideranças nas casas, no conselho, regionais, diretores do movimento, uma vibração assim constante para isso aí, né? Para ver se, para quebrar esses entraves, né? A aliança ela não foi feita para permanecer estática. Ela é um movimento cujos elos não se partem, mas ela foi pensada, né, para efetivar esse ideal em programas de trabalho, programas coletivos de trabalho. Só que para a gente lembrar assim, desde a época em que ela foi criada, quantas décadas já temos? Se dentro da nossa própria casa, em pouco tempo, algumas ferramentas que nós utilizamos no dia a dia se tornam obsoletas, o mesmo acontece no sentido geral. Precisamos acompanhar a evolução, e isso não quer dizer que a gente perca o ideal. É hora de realinhar, de readequar determinadas padronizações, assim. Eu vejo no sentido da efetivação desses programas, confiando que estamos caminhando para um mundo melhor. Então, a hora do apego, da culpa, do remorso, do medo, é resquício de processos religiosos anteriores. Então, é hora de deixar isso para trás. Vem também uma palavra de desassombro. Então, também para as pessoas envolvidas, esses líderes, olharem para o futuro com mais esperança. Porque, na verdade, com o medo, eles fecham os olhos, no sentido figurado, e não descortinam o horizonte, que é lindo, cheio de luz, de realizações, de caminhada, prosseguindo, né? Então, o horizonte é de muita esperança, porque quem está à testa de todo esse processo que a humanidade terrena atravessa e a aliança faz parte é Jesus. Né? Então, ligarem-se a Jesus, confiar no Mestre, que o Mestre está levando a gente para a direção correta. Né? Então, se entregar mais para Jesus, abrir mais o coração para o Mestre e seguir com Ele, sem temor, porque Ele é a garantia do nosso futuro melhor, mais feliz. Se estamos cumprindo o nosso dever de cristãos, o que temos a temer? Jesus compreende as nossas condições humanas, mas nos chama a superar essa condição humana através da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa evolução. Não há o que temer. O futuro nos une ainda mais ao nosso Mestre Jesus. Confirmo um futuro luminoso e a hora de trabalhar a fé. Eu confirmo, assim, fé, né? A fé está vindo muito forte, né? E todos aqueles que foram escolhidos nesse último momento,
na condição dos trabalhadores da última hora, terão força e acompanhamento para isso, desde que entrem nessa sintonia, que coloque no coração o otimismo, a esperança, e possam vislumbrar um futuro espiritual como é reservado à nossa humanidade. E foram escolhidos porque têm capacidade e competência para realizar o trabalho. Confirmo e volto de novo. Por isso que aquele que parar no caminho precisará responder por isso. Em relação às vibrações, também pode ser acrescentada essa questão de confiança, de transmitir a esses companheiros que estão na liderança confiança, fé. Né? Então, vibrar também nesse sentido, de consolidação da fé que nesse momento está fraquejando neles. Mas eles têm essa fé, porque chegaram até aqui através dessa fé. Então, essa fé precisa, essa chama precisa ser alimentada, né, pela fé dos companheiros que vão fazer as vibrações fraternalmente, compartilhando desse alimento de fé, né, porque a união fortalece a nossa fé. Então, quando nós formos vibrar, dizer de coração aos companheiros, nós também confiamos em vocês. Né? Nós sabemos que vocês estão nessas lideranças porque tem essa competência, porque tem essa capacidade, tem condições de discernimento. Né? Então é um gesto de amparo fraternal nesse sentido. Eu vejo muitas entidades se preparando para trabalhar, para comparecer aí nessa reunião aí. Eu confio. Tem entidades sentadas na mesa imensa, anotando, desanota um, dizendo para o outro, anota isso aí, verifica isso, tem que ser olhado isso, né, numa mesa enorme. Eu vejo entidades ligadas, assim, como os inconfidentes. Vejo expressões, assim, espíritos que tiveram muita expressão, muita projeção na região do Triângulo Mineiro, no começo do Espiritismo no Brasil, que seguem trabalhando pela evangelização do nosso país, que estão todos colocando à disposição, no sentido de fomentar esse avanço espiritual, do qual a Aliança também faz parte, mas que não é só através dela, em outras instituições espíritas no Brasil, um trabalho conjunto, bastante organizado, com reuniões periódicas. Essa reunião está vindo assim para mim que ela vai ser, ela tem um cunho de uma importância maior do que o que a gente está supondo, viu? Não somente dentro do movimento da Aliança, mas geral. É que eu estou vendo uma movimentação assim de entidades enorme, né? Não somente do movimento da Aliança, mas de outros movimentos, discutindo, conversando e pedindo fazer anotações disso aí. E a coisa parece que tem uma dimensão muito maior do que o que a gente está
está pensando numa reunião de aliança, como é, em termos de, como se fosse uma reunião de conselho com coordenadores. É muito mais, tem muito mais coisa por trás disso aí. Né? As entidades, eu estou vendo a movimentação, é como se você, usando uma expressão bem simples, a gente vai ter representantes do céu inteiro nessa reunião, né? Que eu estou vendo uma movimentação muito grande, estou vislumbrando uma movimentação enorme da espiritualidade nisso aí. Eu confirmo essa importância dessa reunião para a espiritualidade, porque, por exemplo, vamos dizer que não haja entendimento, né? Fica uma lacuna, né, no crescimento do trabalho. Então eles estão muito interessados, eles estão vindo mesmo em caravana para essa reunião. Eu vejo quem está também fazendo parte aí dessa equipe é a Joana de Ângeles. Eu confirmo o empenho do plano espiritual superior, que são os prepostos de Jesus, em relação a essa reunião que faz parte, como já foi dito, de um planejamento muito maior. É só impressionante. Então, é nesse sentido que o plano espiritual está tão focado nos companheiros das lideranças que vão participar da reunião, para que eles deixem um ponto de vista menor, né, com que estão enfocando essa reunião, e ampliem a visão sobre ela. Tudo que a gente realiza no plano físico não é só aquilo, né? Sempre tem ligações, mas essa reunião em especial faz parte desse planejamento maior que envolve toda a humanidade terrena. Então, para eles despertarem para a importância disso, que tem essa conotação. É importante que eles saibam disso. Até para que eles ajudá-los no desvinculamento daquelas opiniõezinhas pessoais, né? Para que eles consigam ver a grandeza do que eles estão fazendo parte. Eu confirmo uma avaliação do calendário espiritual. Então, no sentido de contabilizar o que está sendo feito e de tirar os atrasos. Não é o nosso calendário, não. Também a gente não sabe em anos aí o que está previsto, mas o plano espiritual está de posse de todas essas informações. Por isso que o momento requer muito. Por isso que tem tantas entidades aí que estão integradas. Isso vai ter repercussões futuras, inclusive. Mas assim que isso é uma coisa que vai influenciar em repercussões futuras a nível do plano físico e do plano espiritual também. Eu vejo que é uma intuição, uma inspiração para as lideranças das outras instituições. Vejo assim um grupo de entidades se aproximando, não, já estão bem próximos da direção da Federação Espírita Brasileira, assim, promovendo aí, através dessa inspiração, inspirando algumas coisas que precisam ser realinhadas. Eu confirmo essa atuação junto à cúpula do movimento espírita encarnado. Né? Todos que fazem parte do movimento espírita, não só no Brasil, mas a nível mundial mesmo. Muito trabalho do plano espiritual voltado para eles, buscando essa sintonia do plano físico com o planejamento espiritual, que tem grande repercussão no futuro de todo o movimento espírita. Na verdade, eles estão chamando de movimento cristão, não movimento espírita, movimento cristão, porque também tem essa ação da espiritualidade junto à cúpula de outras denominações religiosas que se unem através do cristianismo.
vejo a contribuição de Eurípides, Fanulo. Confirmo. Muito dedicado a tudo isso. Uma entidade também que se apresenta é o Duque de Caxias, Princesa Isabel também vejo. É um momento assim de recolocar o Brasil nesse calendário espiritual. Em que nós talvez acompanhemos então só através da aliança, né? Por não ter acesso a todas essas informações. Mas é um grande momento na espiritualidade. Em que, apesar das forças do mal tentarem promover alguma discórdia, vejo uma intensa claridade sobre o Brasil. Ismael muito confiante e o que me vem assim, que é um fortalecimento do espiritismo também, porque é como se a partir de agora, esse agora não sei, não consigo revelar em anos, mas que nós fôssemos receber muitos adeptos. Vai crescer muito a procura pela doutrina. É o momento do grande acolhimento. E para isso a gente tem que estar preparado. Eu confio em tudo isso e eu vejo assim um coração sobre o mapa do Brasil, um coração vermelho, pulsante, né, naquela forma que nós costumamos simbolizar o coração como centro dos sentimentos, da expansão, e ele vai se expansando em muita luz que vai saindo rosa e dourada. E nessa pulsação de amor atrai muitas pessoas, muitos espíritos encarnados e desencarnados para essa nova etapa da humanidade, que é a etapa do espírito, é a era do espírito que está sendo inaugurada. E essa é uma atração irresistível, e o movimento espírita precisa estar preparado para acolher, para dar conta desse acolhimento. Por isso, eles insistem na nossa união fraternal, né? Nas nossas vibrações mútuas de fraternidade e sustentação. Eu confirmo essa luz espiritual, é como se ela tivesse um efeito magnetizador de atrair aqueles que precisam realmente evoluir agora, assim como trabalhar pela sua própria redenção. Inclusive eu vejo essa luz se expandindo para além das fronteiras do Brasil, porque esse campo magnético de atração é para atrair todos que sentem em si essa ausência, né, esse vazio da vida material e que estão despertando para as questões espirituais, né? Então, é como se o Brasil estivesse assumindo o seu protagonismo de divulgação do Evangelho, né? De trabalho voltado para a humanidade, na expansão do Evangelho nos corações humanos. Eu estou recebendo aqui eu vou só repetir, porque realmente nós estamos entrando no tempo da penúltima convocação, porque a última nós não temos nem ideia.
E também tem um recado aí dentro desse contexto que serve para todo o movimento de aliança, não só para essa reunião, não só para os líderes, mas para todos que compõem, que fazem parte da aliança, né? Da importância para se conscientizar e da importância desse momento, né? E que o Brasil está atravessando, para a gente não se deixar contaminar pelo tumulto político, pelo tumulto social, que são naturais dentro do contexto histórico do Brasil, né? A gente enxergar tudo isso, procurar enxergar tudo isso de cima, vendo assim, bom, está acontecendo uma limpeza, então tudo que está oculto vai aparecer. Então, para a gente ter essa firmeza de que esse processo é salutar, como se fosse um tumor que precisa ser aberto e limpo, né? O plano espiritual até pede desculpas pela imagem forte, mas que é necessário que a gente veja para a gente se preparar. E eles estão falando particularmente conosco, que estamos aqui, mas muito com a aliança como um todo, não só a direção, mas a aliança como um todo precisa ter essa consciência, para a gente não se engajar numa disputa política pequena, nesse quadro de eleições do Brasil. A gente não se vincular a isso. O nosso compromisso é com Jesus, né? O nosso compromisso, primeiro as coisas de Deus. Então nós temos que estar muito atentos a isso, todos nós em aliança. Claro que as outras instituições que fazem parte do movimento espírita também estão sendo orientadas nesse sentido. Mas agora eles estão falando particularmente com o movimento de aliança, para nós termos essa consciência que o nosso compromisso é com Jesus e com o Evangelho. Então, não devemos nos ligar a questões pequenas, porque tudo isso passa. Tudo isso é da matéria e passa, né? Nós mantemos a nossa confiança em Deus, a nossa fé e realizarmos a nossa parte nesse trabalho, que é de sustentação de fé e acolhimento àqueles que buscam conhecer as coisas espirituais e que vão vir em grande número às nossas casas, na busca até desse conforto pelo momento social e político tumultuado que atravessamos. Já temos bastante informação, né? Para reflexão, para tudo isso que está, para o assunto que foi colocado. Só uma recomendação, sei que me veio agora, cantar o hino do discípulo, quando abrir esse encontro aí, essa reunião. Uhum. Vou anotar. Sempre abrir. Eu confirmo esse meu discípulo. E vem uma coisa assim, né, que pessoas lembrar que eles são discípulos, né? Assim, lembrem que são discípulos. Podemos passar para o segundo assunto? Sim.